Olá, análise das criptomoedas com maior valorização da semana. Hoje, 8 de março de 2026, com dados coletados às 14h31 horário UTC-0. Vamos analisar a Cash Network, OKB, Convex Finance, Siren 2, P-Network. Lembrando que este vídeo é apenas uma análise educacional e não uma recomendação de investimento. Qualquer investimento é de total responsabilidade do investidor. Vamos aos gráficos. A moeda OKB foi lançada pela exchange de criptomoedas OKEx e tem se destacado por sua utilidade na plataforma, oferecendo aos usuários vantagens como descontos em taxas e acesso a serviços exclusivos. Atualmente, o preço da moeda OKB é de $96,70, apresentando uma tendência de alta, conforme indicado pela média móvel de 20 dias. Analisando os dados técnicos, observamos que o suporte de curto prazo está em $72,69, enquanto a resistência é de $111,85. O índice de força relativa, que está em 64,80, sugere que a moeda não está em sobrecompra, indicando ainda espaço para valorização. A média móvel de 20 dias, situada em $81,21, reforça a tendência de alta. Em conclusão, a análise gráfica sugere que a tendência para a moeda OKB permanece positiva, com potencial de continuidade na valorização. A Cash Network é uma plataforma de computação descentralizada que visa democratizar o acesso a recursos de nuvem, permitindo que usuários aluguem capacidade de processamento de forma eficiente e econômica. Atualmente, o preço da moeda está em $0,394, com uma tendência de curto prazo em alta, conforme indicado pela média móvel de 20 períodos. No que diz respeito à análise técnica, o suporte está estabelecido em $0,287, enquanto a resistência se encontra em $0,425. O índice de força relativa, que atualmente é de 64,39, sugere que a moeda pode estar se aproximando de uma zona de sobrecompra, embora ainda não tenha ultrapassado o nível crítico. A média móvel de 20 períodos, em $0,326, indica uma base sólida para a tendência atual. Em conclusão, a análise gráfica aponta para uma tendência de alta, com a moeda mostrando potencial de valorização, embora a vigilância em relação à resistência e ao índice de força relativa seja aconselhável. A Convex Finance é uma plataforma que permite maximizar os rendimentos de staking em protocolos de finanças descentralizadas, oferecendo incentivos tanto para provedores de liquidez quanto para usuários. Atualmente, a moeda está sendo negociada a $2,27 e apresenta uma tendência de alta, conforme indicado pela média móvel simples de 20 dias. No que diz respeito à análise técnica, o suporte está situado em $1,68, enquanto a resistência se encontra em $2,27. O índice de força relativa, com um valor de 64,86, sugere uma condição de sobrecompra moderada. A média móvel de 20 dias, que está em $1,91, reforça a tendência de alta observada. Em conclusão, a análise gráfica aponta para uma continuidade da tendência de alta, desde que os níveis de suporte se mantenham intactos. A moeda P-Network tem se destacado por sua proposta de permitir que os usuários minerem criptomoedas diretamente em seus dispositivos móveis, democratizando o acesso ao mundo das criptomoedas. Atualmente, o preço da P-Network é de $0,204, com uma tendência de curto prazo em alta, conforme indicado pela média móvel de 20 dias. Os dados técnicos revelam que o suporte nos últimos 20 dias está em $0,157, enquanto a resistência se encontra em $0,236. O índice de força relativa, em 60,56, sugere que a moeda não está sobrecomprada nem sobrevendida, o que é um sinal positivo. A média móvel de 20 dias, em $0,179, confirma a tendência de alta. Em conclusão, a análise gráfica aponta para uma tendência de alta, com um potencial significativo de valorização no curto prazo. A moeda Siren 2 é um projeto que visa proporcionar uma plataforma descentralizada para negociação de ativos digitais, oferecendo segurança e eficiência.
Atualmente, o preço da moeda está em 0,384 centavos, com uma tendência de curto prazo em alta, conforme indicado pela média móvel simples de 20 dias. Na análise técnica, o suporte localizado em 0,204 centavos e a resistência em 0,540 centavos são pontos-chave a serem observados. O índice de força relativa, com valor de 58,38, sugere que a moeda não está em sobrecompra nem em sobrevenda, mantendo um equilíbrio saudável. A média móvel de 20 dias, situada em 0,327 centavos, reforça a tendência de alta. Em conclusão, a análise gráfica indica uma continuidade da tendência de alta, com a possibilidade de testar a resistência em 0,540 centavos em um futuro próximo.